Estamos de volta com Atletas no Ar. Você que participou da promoção, participou. Quem não participou, não participa mais. Eu tenho aqui em minhas mãos o papel com o nome do sorteado e no final do programa você vai saber quem ganhou essa belíssima camisa do Flamengo. Mesmo assim, eu te encorajo a participar do nosso programa e continuar mandando e-mails para atletasnoar@bosnovas.tv, e essa bíblia aqui dos atletas pode ser sua, assim como esse squeeze, esse boné, a bolsa, a camisa, muitos brindes para você que participa. E em breve outras camisas, né? De repente, ou outros materiais de uso esportivo aí para você. Tem que ficar ligado no programa para conferir mais. Também te convido a mandar o seu e-mail comentando o que você está achando da rodada, o que você está achando dos times, o que você achou da escolha do Dunga como técnico da seleção e o que você acha em geral do nosso programa, quem você gostaria de ver passando por aqui. Também não deixe de ir lá no YouTube da Boas Novas e dos atletas para conferir os vídeos do nosso programa, caso você tenha perdido alguma coisa, alguma matéria, algum comentário aqui no nosso programa, eu encorajo que você vá lá também no site dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org, e lá você pode saber tudo que os Atletas de Cristo têm feito, assim como no Facebook também, que está aí na sua tela. A gente vai conferir agora os gols de domingo no Campeonato Brasileiro e a gente vai comentar um pouco mais sobre esses jogos que fecharam a 11ª rodada. Tá aí na tela, primeiro gols do Cruzeiro, líder do campeonato, venceu por 2-1. Que arrancada, rapaz! Essa bola no pé do Ricardo Goulart, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Uma arrancada do Marquinhos, jogador recente, chegou aí do Vitória, excelente jogador. Que contratação do Cruzeiro, que tem um elenco absurdo. A gente vai comentar um pouco mais sobre o elenco. Líder absoluto. Líder absoluto, 5 pontos de vantagem. Que campanha do Cruzeiro, meus amigos. Fez aí esse primeiro gol. E agora o primeiro gol do Manuel, zagueiro. Novato Manuel, chegado do Atlético Paranaense. Excelente zagueiro, subiu, cabeceou e fez o segundo gol. O Cruzeiro que está com um número de jogadores também para a zaga, eu não me canso de falar do elenco. E aí o gol do Tóbio. Primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras também. Melhor estilo. O treinador do Palmeiras que cruzamento, o Gareca já está sendo vaiado. Criticado. E aí a goleada da rodada, vexame do Flamengo perdendo de 4-0 para o Inter. Esse foi o primeiro gol, o gol do Rafael Moura, homenageou o Fernandão, coisa que o Inter não tinha tido oportunidade de fazer desde o falecimento do Fernandão, ídolo, camisa 9 do Internacional. Foi muito bonito. Durante todo o jogo, o Fernandão era lembrado, tinha as máscaras, tinha as homenagens de quem fazia os gols. Foi um jogo muito bonito. E aí esse pênalti do Chicão, coisa horrorosa esse pênalti em cima do Wellington Silva, falha do Mugni, colocou o Chicão numa situação complicada, ele fez esse pênalti. Nem parece que tem tantos anos de carreira assim, Chicão, né? O D'Alessandro fez o gol e esse passe do Olha a liberdade que o D'Alessandro teve, fazer esse cruzamento para o Fabrício. A zaga do Flamengo está realmente em frangalhos. Que cruzamento do D'Alessandro, fez uma partida sensacional. Como joga o Depois de um mês para se preparar aí a zaga, né? Pelo menos a zaga. Pelo menos, no mínimo isso, né? Bateu sem chances para o Felipe. Agora a bola lá na esquerda e o Alex, que tinha acabado de entrar, chegou tocando essa bola de sola para dentro do gol. Esse gol, nem na pelada da Boas Novas acontece um gol assim. Até o seu Clélio faria um gol desse aí, com essa zaga do Flamengo. Você vê a qualidade da equipe do Internacional, né? O Alex entrou no segundo tempo ainda. A gente está vendo o golaço da rodada, o gol do Conca. Que batida, rapaz, esse aí é gol de craque. A galera estava comentando depois do jogo, torcida do Fluminense lá no Twitter, tinha que ter levado o Conca para a seleção, teria sido campeão. Tanto ele quanto o D'Alessandro. A gente falava que na Copa podia ter ido. Levado. Teria dado uma teria acrescentado muito. Né? Olha essa batida de canhota, que ia batida deixar feliz. O Messi sozinho, precisando voltar para fazer as armações do meio de campo. Bateu sem chances para o goleiro do Santos. Santos que vinha fazendo bons jogos, o Aranha acabou levando esse gol. E aí o gol do Atlético Paranaense, esse foi o primeiro 1-0, o Atlético Paranaense está fazendo uma campanha muito legal, rapaz. Olha, o Atlético Paranaense já é o segundo ano muito bom do Atlético Paranaense. Marcelo que firmou sua permanência no Atlético. Foi sondado pelo Corinthians, né? Agora já fez a 7ª partida. Já era, não pode mais sair. E aí o outro gol de cabeça, o gol de cabeça, não, o gol de rebote do Douglas Coutinho, fez um gol também em cima do Flamengo, faz outro gol agora, esse jovem talento do Atlético Paranaense, interessante. Às vezes é um pouco firulento demais do Douglas Coutinho, mas é um jogador interessante. A gente vai comentar um pouco agora sobre esses jogos aí, a vitória. Você confere o último replay do gol do Douglas Coutinho. Palmeiras e Cruzeiro, rapaz, o Cruzeiro é um timaço, rapaz. Se eu fosse torcedor do Cruzeiro, eu estaria exultante de alegria com o time do Cruzeiro. Vamos lá. O time tem o Dagoberto, tem o Borges, tem o Júlio Batista, só no ataque. Tem o Ricardo Goulart, tem o Marquinhos, tem o Marlone, tem o Neilton. Meu Deus, são 7 opções
para o sistema ofensivo. Tá parecendo o Real Madrid. É verdade. São 7 opções ofensivas que o técnico pode escalar aqui e ali à medida do que é possível. Sem contar na zaga, tem o Dedé, tem o Bruno Rodrigo e agora tem Chegou o Manuel também para completar essa zaga. Também tem o Léo, que é um bom jogador. O time do Cruzeiro tá todo pronto, né? Tá todo pronto para ser bicampeão brasileiro e mais uma vez com grande vantagem aí já no início do campeonato. Talvez não tenha a mesma facilidade, a mesma distância no final do campeonato, porque acredito que esse ano temos outras equipes que podem fazer frente ali até o final do campeonato. Acredito, mas de repente pode ser que eles disparem aí já a partir dessa 11ª rodada. De qualquer forma, a gente tem o Internacional, que a gente ainda vai falar, tem o próprio Corinthians, o São Paulo tem jogado bem, apesar da derrota. E o Palmeiras que segue se reforçando também, né? Mas muitos reforços medianos, o time não é né? exatamente bom, mas talvez com esses reforços que foram escolhidos pelo próprio técnico, acho que o Gareca não vai ter muito como dizer que não vai dar certo. Foi ele que escolheu os reforços. Mas perdeu o Valdívia agora? Perdeu o Valdívia, perdeu o Allan Kardec e o Valdívia, que eram os melhores jogadores do time, mas ainda assim segue se reforçando. É a segunda derrota do Gareca, a situação dele também não está exatamente fácil. Tá balançando um pouquinho, a torcida já tem criticado bastante. O Palmeiras que tem lá seus reforços, tem seu elenco numeroso, mas de jogadores que façam bem diferença. Medianos, né? Bom, mas talvez seja isso, juntar jogadores medianos que com muito empenho, com muito treino, façam isso a no diferença. futebol é possível. Isso é muito possível no futebol. Vamos em frente com a derrota do Flamengo 4-0 para o Inter. Que partida fez o time do Inter? Primeiramente, Jorge, queria falar das homenagens ao Fernandão, homenagens justíssimas no Beira-Rio, bonito de ver como o Inter trata seus ídolos depois desse falecimento do Fernandão, né? Boa parte da torcida com máscara do Fernandão. Todos os jogadores com o nome entraram do Fernandão, né? Na camisa colorada com o nome do Fernandão e na entrada com o nome e o número 9, uma camisa branca. Número 9 que não tem sido utilizado pelos jogadores do Inter em homenagem ao Fernandão. Dentro de campo as homenagens também não pararam, porque o Inter sacudiu o Flamengo de uma forma incrível. O Flamengo deu uma finalização até os 44, quando o Mugni deu um chute de canhota pavoroso, foi lá na bandeirinha do corner. Na lateral. Então vai dizer 2 finalizações, mas na verdade foi uma só. Time pavoroso do Flamengo, um time grandioso do Inter. O Inter, o Flamengo chegava a esse jogo precisando errar nada para perder de pouco. Exatamente. Porque o que mostrou na volta da Copa do Mundo, no jogo contra o Atlético Paranaense, já estava provado que um mês de Copa do Mundo não tinha feito muita diferença. E o Ney Franco voltou com um esquema novo, 3 zagueiros, mas não fez muita diferença. E aí chegava já bem desmontado, já com o esquema mudado novamente, já chegava desmontado nessa partida contra o Inter. Aí, como eu falei, precisava chegar arrumadinho para tentar perder de pouco. E aí cometeu o primeiro erro, uma jogada mérito também da equipe do Internacional, uma jogada ensaiada de falta. Depois a falha grotesca do Mugni primeiro, que perdeu a bola. E depois na sequência, o pênalti do Chicão infantil dentro da área. Ele até acerta a bola, ele reclama um pouco, mas depois ele atropelou o Wellington Silva. E aí, dali pra frente, com 2-0, com 1 a menos, no segundo tempo foi só Internacional. O Flamengo ainda está na lanterna, depois a gente vai ver a tabela como ficou, mas o Flamengo está lá na lanterna, uma situação muito complicada. Os jogadores receberam muitos protestos no aeroporto, tanto lá quanto aqui no Rio de Janeiro. O André Santos foi, inclusive, agredido com socos de chutes totalmente impensado isso acontecer, um absurdo, por pior que seja. E André Santos e Elano, segundo informações da Globo.com, já rescindiram seus contatos com o Flamengo e não jogam mais pelo rubro-negro da Gávea. Informações de hoje, essas informações. Apesar dos problemas, a gente não pode nunca admitir que a torcida faça isso. E é a torcida do Flamengo, é a torcida do Corinthians, é a torcida do Vasco, do Fluminense, do Botafogo. Todos os times grandes passam por isso, mas sempre tem que ser reprovado esse tipo de atitude. Isso, com certeza. Vitória do Fluminense sobre o Santos, 1-0, gol marcado pelo Conca. Uma boa partida. Na semana passada eu destacava o Fluminense aqui, que está com um esquema interessante que eu gosto, me agrada, que é ter um time com 4 jogadores de meio de campo e bons jogadores. É o Jean, é com o Wagner, é com o Conca e o Cícero. 4 meios de campo que sabem jogar bola, não tem aquele jogador brucutu, não tem o Edinho dentro de campo mais. Acabou o Edinho, acabou o Diguinho, acabou o Valência. Na semana passada... Diguinho pode até voltar, mas teoricamente acabou. Na semana passada, acabou perdendo por um erro da arbitragem. Nessa semana, venceu bem o Santos 1-0. Venceu. Tem uma equipe que pode, depois do ano passado ruim,
que chegou a cair em campo para a segunda divisão, mas acabou permanecendo. Esse ano, com alguns reforços, principalmente com o Conca e o Cícero agora, tem a chance de fazer uma boa campanha e brigar pelo menos por G4. Tem um time que pode brigar pelo menos por G4. Destaque só rapidamente para o Walter, que eu acho que podia ter aproveitado um pouco melhor a ausência, a folga do Fred nessa volta da Copa do Mundo. Não querendo crucificar ele aqui pelos jogos, não fez 2 jogos muito bons na volta da Copa do Mundo. Eu acho que podia tentar aproveitar mais enquanto o Fred não volta, para que ele possa colocar uma duvidazinha ali na cabeça do Cristóvão. Já voltou, está de volta aos treinamentos, deve estrear, se não for nessa semana, já na semana que vem, no final de semana. Atlético Paranaense 2-0 sobre o Criciúma, excelente partida do Atlético Paranaense, que tem como técnico Doriva, um atleta de Cristo, uma pessoa sensacional, e fazendo desse time do Atlético Paranaense, mais uma vez, um time bom. Ano passado, finalista da Copa do Brasil, 3º lugar no Campeonato Brasileiro. Sim. E esse ano, mesmo tendo perdido aí jogadores como Manuel, como Everton, se mantendo com uma boa campanha, esse time do Atlético Paranaense é bastante interessante. Tem chance de, se conseguir fazer o que fez na última campanha, tem chance de brigar ali pela... Doriva, que é campeão paulista desse ano, G4. Faz um trabalho interessante. Eu gosto do Doriva como técnico, ele é arrojado, é uma coisa moderna, traz um ar de modernidade para os técnicos que hoje já parecem tão obsoletos, né? Vamos em frente, Vitória 0-0 com o Corinthians e Goiás 0-0 com o Sport. Foram os pontos baixos dessa rodada. Muito fraquinhos esses jogos entre Corinthians e Vitória. Ruim. Depois de uma Copa do Mundo, né, a gente falava, né? O Goiás Sport vai dar uma depressãozinha aí. Pelada, que jogo ruim de ver, rapaz, o Goiás Sport. O Corinthians, eu queria mencionar sobre o Corinthians uma coisa, acho que está começando a dar uma melhorada. Acho que o Mano Menezes começa a dar uma acertada naquilo que ele imagina que o Corinthians vai ser. O Corinthians está lá em cima, em 2º lugar, e pode ser o time que vai fazer frente para o Cruzeiro aí, com a chegada do Elias, principalmente, e o Petros. Acho que já foi um jogo um pouquinho melhor do que vinha sendo. Tem um meio de campo muito bom o Corinthians, muitas opções. Legal, bacana. A gente vai conferir agora como ficou a tabela do nosso Campeonato Brasileiro. Temos lá o Cruzeiro na liderança, 25 pontos, abrindo 5 de vantagem para o Corinthians, que hoje é o 2º lugar. Fluminense em 3º lugar, 19 pontos. Atlético Paranaense fechando o G4, a gente falava aí do Atlético Paranaense, se mantendo no G4, que beleza. Internacional é o 5º lugar hoje, depois dessa vitória sobre o Flamengo, São Paulo, Grêmio, Sport, Santos, Goiás, Atlético Mineiro e Palmeiras. Botafogo em 13º, Criciúma em 14º, Chapecoense está ali em 15º, Guerreira Chapecoense, 16º Bahia. A zona de rebaixamento com Vitória, Figueirense, Coritiba e o Flamengo lá no escuro, segurando a lanterninha em último lugar. Quero destacar para você aqui nessa tabela o Flamengo em último lugar, com 7 pontos, 11 jogos, 1 vitória, 7 gols marcados em 11 jogos. A gente estava falando da defesa do Flamengo, que está pavorosa, mas o ataque está ridículo também, né? Tá bem comprometido. O Hernani já não é mais aquele artilheiro que foi no ano passado. Se machuca muitas vezes. O Alexandre também não tem feito boas partidas. Estou com pena do Eduardo da Silva, atacante croata brasileiro, que assinou com o Flamengo e vai ter a dura missão de fazer gols para tirar o Flamengo da zona de rebaixamento. Nesse momento, Jorge Max, por favor, levante esse belíssimo manto do combalido Flamengo. Em minhas mãos eu tenho a vencedora do sorteio. É a Kathleen Holthausen Bruno. Nos mandou um e-mail na sexta-feira, dia 18, na parte da manhã. Provavelmente estava vendo o programa pela internet. Ganhou essa camisa do Flamengo número 29, presente do Nixon para nós. Você vai receber em casa sem custo nenhum para você que assiste ao Tetas no Ar. Bom, quero deixar um grande abraço para você. Estamos encerrando o nosso programa de hoje. Jorge Max, muito obrigado. Até semana que vem. Muito obrigado, Fábio. Você que nos assistiu. Lembrando que terça, quarta e quinta aí tem rodada da Copa do Brasil. Com certeza. Final da 2ª fase, início da 3ª fase. Tem muitos jogos legais aí. E a final da Recopa também, com o Atlético Mineiro e Lanús. Você confere muito mais sobre esporte nas minhas coberturas aqui no Boas Novas Brasil. E, é claro, terça-feira que vem aqui no Atletas no Ar. Um grande abraço. Até semana que vem. Abraço. Até a próxima. Eu quero